Gravar, foi. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Luiz Badaró. Eu sou consultor de negócios do Instituto 3D e somos uma empresa aí voltada à divulgação da tecnologia 3D, né, da odontologia moderna, né? Quem nos acompanha hoje aqui é o professor Kimura, né, que é uma referência em odontologia digital e precursor aí na impressão 3D, né, na odontologia. Boa noite, professor Kimura. Fala, Luiz, beleza? Tranquilo? Prazer estar com Maravilha, você, viu? amigo, Obrigado maravilha, pelo prazer. convite. É prazer ter você aqui com a gente, né, para tentar fazer um trabalhinho bacana essa noite. Opa, é todo meu, Luiz. Estamos Vamos aí, lá. O sempre professor juntos na Kimura, parceria. maravilha. O professor Kimura, ele é sócio fundador da Dona 3D, né, e nós, do Instituto 3D, somos aí gratos nessa parceria que a gente está com eles aí, na comercialização de equipamentos voltado para o fluxo digital, né? E também divulgação de conteúdo, né? Orientação científica e técnica dentro desse mercado da odontologia 3D e impressão também, né? Pessoal, é o seguinte, eu administro vários grupos de WhatsApp dentro dessa área, né? E observando aí a movimentação dos grupos, né? Existe uma grande interação aí entre os profissionais da área, né? O objetivo é justamente que as pessoas se interagem e compartilhem conteúdo e conhecimento. E a gente percebe muita resistência, em alguns casos, para essa imersão ao fluxo digital com o uso da impressão 3D, né? Então, o objetivo desse webinar aqui hoje é tentar desmistificar um pouco sobre a impressão 3D na odontologia moderna e tentar quebrar um pouco desses entraves, né, que impede um pouquinho aí que as pessoas se enveredem nessa tecnologia. Certinho? Então, seria basicamente isso. Ao final desse vídeo, a gente vai estar divulgando um link, né, com um grupo VIP de pessoas, né, que estejam interessadas em receber mais informações sobre equipamento e condições especiais de negociação, né? Então, espero que vocês fiquem até o final e tenham aí o prazer de ouvir aí as palavras do professor Kimura sobre os equipamentos. Ok? Alguma coisa, professor, sobre Não, o beleza, assunto? Luiz. Acho que é isso aí. Para os futuros parceiros, para os amigos que estão nos acompanhando, o intuito desse webinar, né, dessa aula, é poder instruir, né, vocês a escolher os equipamentos de maneira adequada, né? Porque nós sabemos que existem tipos diferentes de impressoras e às vezes dentro de um mesmo tipo existem subcategorias de impressoras, né? Então é justamente entender, né? Por que uma é mais barata que a outra, por que filamento e não resina, ou por que resina e não filamento, mas por que uma impressora de projetor e não uma de LCD, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações desses equipamentos e de suas impressões, né, sobre os custos, né, tanto de aquisição quanto de operação desses equipamentos também, e a gente vai falar, claro, sobre a viabilidade econômico-financeira, né, porque às vezes dá para fazer tudo com equipamento que no papel não vai se pagar, né, e a gente tem que fugir desse tipo de solução. Tá? Então, eu recebi as perguntas que foram enviadas por vocês, né, o Luiz me encaminhou isso há alguns dias, e o que eu fiz foi tabular essas perguntas, né? Naturalmente, existiam perguntas que eram muito parecidas, existiam perguntas que tinham sobreposições. Então, para que não ficasse algo muito repetitivo, né, eu peguei esse conteúdo todo e organizei uma sequência lógica e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Para começar, né, vários amigos nos questionaram sobre a viabilidade de se trabalhar com as impressoras de filamento, né, em fluxos de odontologia digital. Eu não vou entrar muito nos detalhes das impressões de filamento, porque de nosso ponto de vista, tá, e até onde a gente pode indicar e sugerir equipamentos, a gente só sugere as impressoras de filamento para impressão de modelo de estudo ortodôntico, tá, e para impressão de biomodelos, né, para impressões de imagens adquiridas a partir de tomografias. Tá? Essas são as aplicações para as impressoras de resina, de filamento. Hoje a gente vai falar muito sobre as impressoras de resina. Então, para começar, aí, Luiz, eu queria deixar bem pontuado
né, o que é que significa a acurácia, o que significa a precisão e o que significa a resolução, já que a gente vai usar esses termos para poder avaliar objetivamente se uma impressora é melhor que a outra, se o filamento é melhor que a resina, ou se a resina é melhor que o filamento, e em que situações, né? Então, o que esses termos querem dizer? Quando a gente se refere à acurácia, a gente vai estar se referindo à veracidade. Tá? Então, você está pensando na acurácia de um arquivo 3D que você tem no seu computador e esse arquivo é um escaneamento intraoral. Você está pensando quanto que esse arquivo na sua tela é igual à boca do paciente. Se você está pensando na acurácia de uma impressora ou de uma impressão, você está pensando, né? Pô, agora, esse modelinho que eu imprimi aqui, quanto será que ele é de verdade ao modelo que eu tinha na tela do computador? Né? Isso a gente está pensando sempre na veracidade das peças. Agora, quando a gente se refere à precisão, aí a gente está se referindo à repetibilidade, tá? Então, estou pensando assim, se eu escanear essa boca tantas vezes, qual vai ser a variação que eu tenho dentro dessa amostra, né? Qual vai ser o desvio padrão? Quando eu penso em um scanner, ou se eu pensar em uma impressora, né? Se eu escanear, se eu imprimir esse modelinho aqui 10 vezes, né, e aferir as diferenças entre esses modelos, qual que vai ser o desvio padrão que eu tenho dentro dessa amostra? Estou pensando em precisão, tá? Então, precisão sempre relacionada à repetibilidade. E aí, por fim, a gente vai falar em resolução, né? E no nosso caso, para a impressão 3D, a resolução está relacionada ao menor detalhe que a gente consegue reproduzir em determinada peça, tá? A menor coisinha que você conseguiria imprimir. Qual é o menor detalhe, né? Qual é o menor triângulo do seu arquivo STL que a tua máquina conseguiria fazer? Aí a gente está pensando na resolução, tá? Então, só para deixar tudo pontuado, acurácia, veracidade, precisão, repetibilidade e a resolução, nível mínimo de detalhes, menor coisinha que a gente conseguiria reproduzir. Então, olha esse exemplo, né? Scanner da Sirona, um Omnicam, e é o mesmo escaneamento, então esse paciente foi escaneado uma vez só e esse scanner, né, esse software dá a possibilidade de exportar esse arquivo em baixa resolução, tá? São as nomenclaturas lá dentro do software, média resolução ou alta resolução. O que vai mudando naturalmente é que, à medida em que a gente vai aumentando a resolução, os triângulos vão ficando menores. E aí, por isso, vão sendo mais triângulos para reproduzir a mesma superfície desse objeto. Então, se eu aumento a resolução, aumento o tamanho do arquivo, diminuo o tamanho dos triângulos. Então, aqui, é claro que a gente está aumentando a resolução, porque o tamanho dos arquivos está aumentando, a quantidade de triângulos está diminuindo para reproduzir as mesmas superfícies, ou seja, os triângulos estão ficando menores. Será que a acurácia nesses arquivos seria muito diferente? Então, o que eu estou fazendo agora nessa imagem eu peguei aquele arquivo de baixa resolução e o arquivo de alta resolução e comparei esses dois arquivos, né? Basicamente, eu coloco esses dois arquivos num software exatamente na mesma posição e se um desses arquivos tiver alguma variação, se ele tiver alguma deformação, o que o software vai fazer é calcular essa distância, medir, né, essa distância e exibir ela aqui para mim em um mapa de calor. Se eu tenho uma variação do lado esquerdo da imagem de até 10 micra, apareceriam regiões em tons de azul. Se eu tenho uma variação para o lado direito da imagem de até 10 micra, aparecerão regiões em tons de vermelho. Né? E se eu tenho variações no intervalo de zero, se não existe variação, elas apareceriam nesse intervalo de verde e amarelo, que é o que tem por toda essa área de comparação. Então, o que essa comparação quer me dizer? Que em questão de acurácia, o primeiro arquivo já era bom o suficiente, né? Só que assim, o que está acontecendo aqui é que é justamente a resolução que está aumentando, mas de uma forma que ela não prejudica a acurácia, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui nos segundos e terceiros arquivos, né, objetos que seriam melhores para eu editar, já que ter mais triângulos, ter triângulos menores, né, faz a gente conseguir editar aí de uma forma mais precisa esses objetos, né? Mas se for para imprimir, se for para fresar, se for para avaliar a adaptação de uma cerâmica sobre um modelo, por exemplo, esses três modelos seriam a mesma coisa, já que eles têm a mesma acurácia. Então, para mim, naturalmente, eu preferiria esse primeiro arquivo, já que é um arquivinho menor. Então, o primeiro melhor para imprimir ou para fresar e os outros melhores para editar. A acurácia é a mesma, mas a resolução aqui está aumentando. Professor, no caso, só fazer tirar uma dúvida aqui. Essas informações são definidas no scanner no momento de escanear? A acurácia, né, ela
pelo algoritmo do scanner, né? E claro, pelo hardware também, né? Então, é uma soma de hardware e de software que vai oferecer boa acurácia, boa precisão. O operador também faz bastante diferença, né? Agora, aquela questão da resolução, né? Se vai ter mais ou se vai ter menos triângulos, é algo que o usuário escolhe no software no momento de exportar esse escaneamento em um formato STL, tá? Ok, então no final, o que vai definir a qualidade da impressão é a capacidade do equipamento de reproduzir o que você definiu ali no software. Seria isso? Basicamente isso, mas não só isso, tá? Na Ok. verdade, se um operador bem treinado, sabendo o que está fazendo, uma boa resina, parâmetros corretos, também somados é que vão oferecer tudo isso aí, tá? Mas assim, Perfeito. só para deixar tudo bem pontuado, quando a gente se refere à acurácia, a precisão e a resolução, no caso do scanner, que era o que a gente estava falando, né? A resolução você escolhe qual vai ser no momento em que você vai exportar esse arquivo, se você tem essa opção, né? Já que nem todos os scanners têm. Agora, a acurácia e a precisão vão ser relacionadas ao equipamento que você decidiu comprar. Tá? Maravilha. Beleza. Bom, então agora falando sobre as impressões SLA, né, são hoje pelo menos 6 grandes grupos de impressão 3D. Tá? Então você pode imprimir com nylon, com cerâmica, com resina, com plástico, com célula-tronco, com chocolate, e todas essas são impressoras 3D diferentes. Tá? Um dos tipos de impressão 3D é a impressão estereolitografia. Tá? Toda vez que você olha para uma máquina, essa máquina tem um tanque de resina. A resina está lá, líquida, né? E você está construindo os objetos usando fotopolimerização, a gente está falando aí de uma impressora do tipo estereolitografia, que é um desses grandes grupos de impressão 3D. Só que, naturalmente, como a estereolitografia foi o primeiro tipo de impressão a ser inventado, o que aconteceu foi que, à medida em que as tecnologias que são usadas para montar um equipamento como esse, a fonte de luz, o material do tanque, o motor de passo, né, eles foram evoluindo e aí apareceram outros tipos de estereolitografia. Tá? Então, hoje, a gente tem a estereolitografia laser, por exemplo, uma Formlabs, a gente tem a estereolitografia DLP, projetor, por exemplo, a Flashforge Hunter, e a gente tem a estereolitografia MSLA, tá? Que são aquelas máquinas que usam LCD e um conjunto de LEDs, né? Por exemplo, a Piopoli, a máquina que nós vamos falar, mas também uma N-Cube, uma Van Hal, uma KLD. Né? Todas essas são estereolitografia, que vai mudar aqui a forma como elas formam a luz, tá? Para polimerizar essa resina, e, claro, né, a forma como essas máquinas são montadas também. Então, quando a gente fala sobre o primeiro tipo aqui do slide, as impressoras laser SLA, por exemplo, a Formlabs, como é que essa máquina funciona? Em todos esses equipamentos aqui, né, seja na máquina de projetor, seja na máquina de LCD, seja na máquina laser, né, a gente tem um tanque de resina e o fundo desse tanque é transparente. Dentro desse tanque, a gente tem a resina, ela está aqui líquida, e a luz vai incidir nessa resina pelo fundo do tanque. Tá? Por isso é que esse fundo do tanque é transparente ou translúcido. Né? A luz vai atravessar para chegar na resina, por onde essa luz passar, né, a luz tem um comprimento de onda, ela tem uma cor ideal para ativar, para fotopolimerizar essa resina, e por onde essa luz passar, a resina vai ser polimerizada. Então, numa Formlabs, numa máquina laser, como é que isso funciona? Tem um conjunto lá na máquina, chamada de galvo, que é um feixe laser e um espelho. O laser é refletido pelo espelho e o espelho é que se mexe determinando lá no fundo do tanque onde é que essa luz vai andar, que percurso ela vai fazer, por onde essa luz passar, a resina vai ser polimerizada. A tecnologia foi evoluindo, vieram os projetores LED, né, esses light engines que são usados para impressão 3D, e o que acontece hoje em dia também é que, ao invés de um laser e um espelho ali, nós temos um projetor. Esse projetor está focado ali no fundo do tanque, no nível da resina, e quando a gente for polimerizar uma camada, o que vai acontecer é que esse projetor vai acender, projetando uma camada ali no fundo do tanque, e essa camada de resina vai se polimerizar. Tá? E depois disso, vieram essas impressoras LCD LED, né? Ou MSLA, tá? Que é a sigla de Mask SLA. Como é que isso funciona? Se fosse uma máquina DLP, o projetor ele já forma a imagem e ele também é a fonte de luz. E uma máquina MSLA, né, ela tem dois componentes, um que forma a imagem e outro que é a fonte de luz. A fonte de luz está ali dentro da máquina, né, geralmente ela é um arranjo de LEDs ou um LED,
E o que forma a imagem é um LCD, tá, que está aqui logo abaixo do tanque da impressora. O LCD, né, como o LCD de um celular, ele é preto quando não tem corrente elétrica, quando ele está inativo, mas quando a gente ativa ele com corrente elétrica, aí ele reorganiza o cristal líquido, ele vira o pixel ali, deixando a luz atravessar, assim ele forma a imagem. Tá? Se for para a gente falar bem de todo mundo, vou falar aqui que as máquinas laser SLA fazem as impressões mais lisas, as máquinas DLP são as que têm a melhor acurácia e melhor precisão, e as máquinas MSLA são as que têm o menor custo de aquisição para a gente poder começar a trabalhar com essas tecnologias. Se fosse para eu criticar todos esses equipamentos, eu diria que as laser SLA são as mais lentas, por isso caindo em desuso em odontologia. As DLP são as mais onerosas, pensando em custo de aquisição, e as MSLA são as que têm menor precisão, tá? Lembrando que eu estou me referindo à repetibilidade, tá? Então são as máquinas onde você vai ter um maior grau de instabilidade para trabalhar, talvez uma curva de aprendizado um pouco mais extensa. Beleza? Professor, isso interfere, essa tecnologia DLP e SLA interfere em produtividade? Isso seria um ponto de análise no caso de uma escolha? Naturalmente, naturalmente. Porque, por exemplo, se você precisa imprimir 4 modelos em uma impressora SLA, né, isso deve levar algo como 8 horas, 7 horas, talvez 9 horas de impressão. Né? Às vezes, para você imprimir esses 4 modelos em uma impressora DLP, né, essas máquinas trabalham de uma forma diferente. Por quê? Nas máquinas SLA, é um laser que vai fazer o modelo inteiro. Né? Então, se você tem um modelo, esse laser, ele refletido pelo espelho, vai passar por esse modelo inteiro. E se você tem um modelo maior, ou se você tem mais que um modelo, é mais caminho para o laser fazer. Né? Então, você vai aumentando o seu tempo de impressão. Nas impressoras DLP e MSLA, isso não acontece, tá? Porque como essa imagem é projetada e formada toda de uma vez, né? Independente de você ter uma ou 2 ou 5 peças na área de impressão, né? Essas impressões, essas imagens são todas formadas ao mesmo tempo e, consequentemente, essas camadas, né, desses modelos, elas são polimerizadas todas ao mesmo tempo também. Tá? Então, teria sim uma diferença em produtividade, visto que o tempo de impressão seria menor. Ok, maravilha. Tá? Bom, então, a partir daqui eu vou falar mais de aplicações das impressoras DLP e MSLA, que provavelmente é o que o amigo que está nos acompanhando aí está pensando em adquirir. Então, eu vou falar primeiro sobre o que dá para imprimir, né, até cobrindo as respostas para as perguntas que foram enviadas, e aí, no fim, a gente conversa sobre esses equipamentos. Tá? Então, primeiro, nas impressoras de resina, né, talvez a aplicação mais básica para elas seja a impressão dos modelos. Né? Por exemplo, se o seu cliente, e você é uma radiologia, né, se o seu cliente passa a consumir os seus produtos de escaneamento intraoral, né? Se você está escaneando a boca, naturalmente, ou você está pensando em eliminar a moldagem do teu negócio. Né? E aí, se você não tem mais a moldagem, você também não tem mais modelo de gesso. Então, quando você passa a escanear, aparece talvez o que seria a primeira necessidade, que seriam os modelos de estudo. Né? E o que é o modelo de estudo para nós aqui? É um modelo de estudo, é um modelo que o cliente ele vai ocluir, avaliar, né, usando as bases ocaladas, e guarda esse modelo, provavelmente para não usar esse modelo novamente. Né? Então, para esse tipo de trabalho, a gente indica as impressões de filamento, porque são as impressões que realmente são mais baratas. Né? A gente está pensando aí algo como R$6.000, custo de aquisição de uma máquina como essas, e R$5 para produzir um par de modelo com base ocalada. Uma máquina dessa seria capaz de fazer 6 pares de modelo como esse em um dia, trabalhando dia e noite, né? Lembrando que para a impressora 3D, a gente vai para casa e deixa a máquina trabalhando. O que fica pronto durante a noite ou durante a madrugada, a gente pode tirar amanhã sem problema nenhum. E aí terminariam, né? Aí mais as aplicações de impressão de tomografia, né, terminariam as aplicações de impressões de filamento. Tá? Aí, para todas as outras aplicações, a gente fala sobre as impressoras de resina e eu vou explicar porque é que eu sou bem mais incisivo nas impressoras de resina. Né? Quando você passa a vender os modelos de filamento, você está fazendo isso para suprir uma necessidade de um cliente que já é seu. Né? Ele já foi escaneado, ele já está lá dentro da sua clínica e você precisa entregar um modelo de estudo para ele, porque você não tem mais os modelos de gesso.
Agora, quando você passa a fazer um modelo de trabalho, uma provisória, se você vende uma guia cirúrgica, por exemplo, independente do valor que esse trabalho saia aí do teu negócio, né? Se você é uma radiologia, você atrai um cliente que quer comprar uma guia cirúrgica, porque você oferece isso através de impressão 3D, muito provavelmente esse cliente vai comprar também um escaneamento e uma tomografia, né? Pode ser um cliente que não seria seu, né? Então é algo que pode ser também uma fonte de vantagem competitiva, pensando do ponto de vista da diferenciação, tá? Porque a gente consegue ter mais produtos, a gente consegue ter uma vantagem competitiva em forma de diferenciação em um momento como esse, né? Então, quando a gente fala sobre os modelos de resina, a gente está falando sobre modelos que têm um valor agregado maior, né? Já que aqui a gente pode finalizar uma cerâmica, é um modelo que reproduz com alta acurácia, né? E com alta precisão também, os detalhes de anatomia da boca do paciente, mas que se você vai oferecer um serviço de enceramento, impressão de elementos calcináveis, modelos troquelizados ou modelos preparados, só que rígidos, né, não troquelizados, essa máquina também poderia fazer. Tá? Aqui a gente vai escolher basicamente em cores de resina, né? A gente costuma indicar essas resinas que têm cores mais escuras, né, quando você quer enxergar mais contraste, né? Um modelo inicial, um enceramento, que você quer valorizar a anatomia utilizada ali, por exemplo, e aí quando a gente parte para os modelos de trabalho, né, modelo que você vai adaptar, finalizar uma cerâmica, aí naturalmente pode ser que essas cores mais escuras, que elas atrapalhem o profissional que está fazendo a maquiagem, aí a gente parte para cores mais claras, como essas do troquéis, ou como essas desse trabalho do Walter e do Vitor Bittencourt. Tá? Então, aqui, né, a gente pode ver, já estou respondendo algumas das perguntas enviadas aí também, tá? Perguntaram, por exemplo, se a acurácia, né, se a precisão de uma impressora 3D seria comparável à de uma fresadora, né? E essa imagem está aqui justamente para isso, né? Se não fosse comparável, na verdade, se não fosse tão boa quanto ou superior, a gente não conseguiria ter adaptações como essas mostradas aqui nessas imagens, né? Pode ver, por exemplo, nessa coroa, né, ou uma faceta aqui de um canino, né, como ela fica, é uma faceta, né, ela fica extremamente bem adaptada, da mesma forma como fica na boca. Então, aqui a gente tem acurácia, aqui a gente tem precisão, aqui a gente tem resolução, mais que suficientes também para usar isso complementarmente com o trabalho de fresagem, com o trabalho de escaneamento, com o trabalho de tomografia. Temos diversas cores de resina, né? Seja para acabamento de peças, seja para impressões de modelos. E aí nós também temos as resinas que são usadas e indicadas para a impressão dos biomodelos, né? Para a impressão das tomografias. Quem é o profissional que consome um trabalho como esse? É o cirurgião que vai extrair esse dente do siso, que está incluso, passando perto do nervo, ou é o buco que vai dobrar uma malha de titânio sobre esse modelo para levar essa malha já pré-formada, né, para uma cirurgia, e com isso ele consegue reduzir bastante tempo nesse procedimento, por exemplo. E o ponto aqui é que uma tomografia impressa, né, ou um modelo de estudo impressos, eles não precisam da mesma resolução e nem da mesma acurácia que seriam empregados em um modelo de trabalho. Né? Em uma tomografia como essa, por exemplo, que às vezes vem de um equipamento de aquisição de imagem, né? Vem de um tomógrafo que vai fazer voxels de 0,15, 0,20, 0,25 milímetros, né? E a gente vai comparar isso com escaneamentos que vão ter 0,02, 0,03, 0,05, né? Então eles chegam a ser 5, 6, 10 vezes resolução superior ao que seria de uma tomografia, né? Então, quando a gente pensa em escaneamentos de trabalho, aí sim a gente precisa de toda essa acurácia que as impressões de resina podem entregar, né? Agora, quando a gente fala sobre essas impressões de tomografias, essa está impressa em resina, tá? Mas eu poderia fazer esse modelo em filamente tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Porque se eu fosse fazer essa impressão com a melhor resina, no melhor equipamento que eu tenho aqui, o gargalo da qualidade não seria o equipamento que está fabricando, não seria a impressora, seria a qualidade, a resolução do arquivo que eu estou imprimindo, tá? É o arquivo que não tem tantos detalhes assim. Nesse caso, imprimir aqui em uma resina, é a GP400 da MakerTech nesse caso, só que eu imprimi nessa resina só porque é uma peça que teria que ser autoclavada, tá? Se é uma peça que não precisaria ser autoclavada, poderia e seria impressa em filamento se fosse aqui na Doni 3D. Tá? Aqui são trabalhos que exigem média precisão. Professor,
Pois Só não. uma dúvida aqui com relação a esse modelo de trabalho transparente. Me perguntaram também sobre sobreposição de peça ali, né, para representação de nervos, artérias, né, veias. Isso é possível ser feito em resinas diferentes para fazer essa exposição com essas sobreposições? É possível, sim, Luiz. Na verdade, aqui assim, existem tecnologias diferentes para se imprimir objetos coloridos, tá? Pode ser, por Certo. exemplo, uma impressora de filamento que consiga usar mais de um filamento, né, de cores diferentes. Nesse caso, as cores do seu objeto teriam que ser arquivos diferentes, tá? Então você tem ali vários arquivos STLs que eles são montados para imprimir e aí nessa montagem você define qual objeto tem qual cor. Ou seja, a pessoa teria que fazer a separação no arquivo, teria que fazer a separação dos elementos ali e imprimir separadamente. Isso, por exemplo, o amigo que nos perguntou isso, né, ele estava se referindo à impressão de um crânio com o sistema vascular de uma cor e, de repente, os dentes de uma outra cor também, né? Então, se fosse para imprimir uma impressora de filamento, seria difícil imprimir isso, tá? Por conta das limitações de construção da impressora. Esse objeto teria que ser formado por arquivos diferentes, STLs diferentes. Quando a gente abre todos no software, nas posições, né, em que realmente vão ficar, a gente define qual objeto vai ser com cada cor, qual filamento imprime cada parte desse objeto. Só que a gente pode também trabalhar com objetos que sejam coloridos, como esses aqui, ó. Esse é uma miniatura minha, né? Aí esse é um outro tipo de impressão, tá? Uma impressão em gesso colorido. Aí nesse caso eu tenho que subir uma textura junto, né? É um arquivo OBJ. Tá? Aí essa cor é dobrada sobre esse arquivo 3D, né? Então não é um objeto que é composto por partes, que são arquivos diferentes, e cada arquivo tem a sua cor. Tá? É um arquivo só, sobre esse arquivo eu tenho uma foto 2D dobrada, e aí na hora de preparar isso para a fabricação, a gente consegue definir como é que essas cores vão ser aplicadas. Tá? Não recomendaria esse tipo de impressora, de gesso ou de resina colorida para odontologia, não porque não são boas, tá? Mas são porque são equipamentos que custam muito caro para o tipo de aplicação em que seriam usados. Tá? Então, difícil ter payback com esses equipamentos. Tá? Maravilha. Vamos lá. Bom, tá. Aí perguntaram então sobre também os elementos impressos, né? Se esses elementos eles podem ser definitivos em boca ou se eles são só provisórios, né? A gente está falando aí sobre duas situações e sobre dois materiais diferentes, tá? Na verdade, a gente vai falar sobre os materiais para provisórios, só que existem também os materiais calcináveis, né? Que aí seria basicamente, ao invés de eu imprimir essas coroas, essas restaurações com resina de provisório, que pode ir para a boca do paciente, eu imprimiria elas em uma resina calcinável, que por definição é um material que vai ser eliminado no forno, deixando quase nada de resíduo. Tá? Então a gente poderia imprimir esses elementos todos em material calcinável no laboratório de prótese ou na clínica. Né? O nosso parceiro leva essas peças calcináveis para serem eliminadas no processo de forno, e aí depois ele vai fazer o processo de injeção ou de fundição, aí sim vira cerâmica. Nesse caso, essas peças elas seriam elementos definitivos, já que elas podem ser um silicato, por exemplo. Né? Agora, quando a gente imprime diretamente, né, embora em outros países a gente já veja isso acontecendo, né, impressão de silicato, impressão de zircônia, impressão de hidroxiapatita, né, são equipamentos que são muito caros fora do Brasil, e aí por conta de custos de importação e tudo mais, no Brasil eles também ficam com um preço meio fora de realidade. Né? Então a gente vai continuar fresando as cerâmicas por um tempo considerável, mas é uma questão de tempo para que a gente possa imprimir esses outros tipos de materiais também. Tá? Por hora, ou a gente imprime calcinável, ou a gente imprime os elementos provisórios. Tá? Ainda não dá para imprimir as cerâmicas. Né? Pensando em soluções que caibam no orçamento, as soluções que sejam economicamente viáveis. Tá? Quando eu me refiro à impressão de zircônia, por exemplo, né? Existe um equipamento da Litos, né? LITHOZ, que é capaz de imprimir já usando zircônio. Só que é um equipamento que custa seus 400 mil euros, se eu não me engano, a máquina. É uma impressora diferente,
o material custa 450 euros por 250 gramas desse material, e aí depois que você termina de imprimir, você tem que pegar essa impressão, lavar, curar, colocar em um forno que elimina a resina, depois colocar em um outro forno para sinterização e depois vai para acabamento. Então custa tão mais caro e dá tanto mais trabalho que não vale a pena em pensar em usar um processo como esse em um laboratório de produção, né? Para pesquisa ainda faz sentido, né? Então a gente vai falar aí sobre os elementos impressos, provisórios, tá? E aí basicamente, para a impressão de provisório, a gente vai escolher material que não tem carga, é tipo uma resina bisacrílica impressa, e a gente pode escolher também os materiais que têm carga, tá? Alguns até carga cerâmica na sua composição, esses materiais estão chegando a 20, 30% de carga na composição, e o que vai mudar entre esses tipos de resinas para provisório que estão atualmente disponíveis no mercado. Estou mostrando aqui em que seriam as resinas bisacrílicas impressas, tá? Então, são resinas que têm alto valor, pensando na cor, tá? Não no preço dessas resinas. Elas são bem opacas também e, por não terem carga, são resinas que vão durar menos em boca. Elas são indicadas para provisórios de curta duração. A gente indica aí até 2, 3 meses em boca, né? Como são muito opacas, são legais para os casos de substrato escurecido, por exemplo. Peças aqui com 0,8, 0,7 milímetros de espessura já conseguem mascarar legal um pino metálico, por exemplo. Tá? E esses materiais todos podem ser polidos, maquiados, com kit de pigmento foto, podem ser glaseados também, e depois desses processos elas ficam com um aspecto final assim, bem interessante. A gente tem também esses outros tipos de material provisório, né? E esses aqui eles são indicados para até 1 ano em boca, tá? Porque são esses materiais que têm carga na composição, então as propriedades mecânicas desses materiais são bem superiores, né? E a passagem de luz, né? Translucidez desses materiais são diferentes também, então são materiais que acabam sendo mais bonitos, tá? A gente consegue imprimir mais fino, é mais fácil de dar um polimento em um material como esse, e também aceitam maquiagem, aceitam glaze, aceitam os outros acabamentos como as resinas tradicionais, né? Um caso bacana aqui de uma guia impressa, tá? Poderia ser um material autoclavável, né? E é usado para imprimir essa guia, é uma guia de aumento de coroa, e aqui os provisórios impressos, tá? Mas essa é a adaptação desses provisórios assim que saem da impressora, tá? Então é uma acurácia, né? Uma precisão, uma resolução suficientemente boa para a odontologia digital, né? Com os equipamentos que usamos aqui, e aqui como saíram da máquina, e aqui depois de acabamento, né, suportes recortados, um glaze e um polimento nessas peças também. O que é interessante aqui, tempo de fabricação, mais ou menos 50 minutos para imprimir provisórias como essas, e o custo também, né? A gente está falando aqui de R$2, R$2,50 de custo de material para a pessoa que tem a impressora. Tá? Quanto que é que você gasta de resina para fazer uma peça como essa? Está na casa desses R$2, R$2,50. Essas são as resinas que são bem opacas, né? Aquelas resinas bisacrílicas, né? Impressas, e aqui já são aquelas resinas que têm carga na composição. Tá? Trabalho lá do Laboratório Calgaro. Primeira foto, como saem da impressora. Na segunda foto, né? A gente, no laboratório, né? Cortaram os suportes e fizeram um polimento nessa peça. Elas não estão maquiadas aqui, estão molhadas, né? Então ela fica com esse aspecto bem brilhoso, mas essas aqui realmente estão só polidas, né? Então, pensando aqui, no custo de 80 centavos, R$1, R$1,20 de consumo de material por um elemento impresso. Tá? Então, também é muito, muito viável, né? Quando a gente pensa do ponto de vista econômico. Em tempo, se fosse para imprimir um elemento como esse, a gente estaria pensando em 50 minutos de impressão, mas se fosse para imprimir esses 10 elementos ou 50 elementos, todos diferentes, também serão esses 50 minutos, 55 minutos, 1 hora de impressão, tá? Já que esse tipo de máquina, DLP ou MSLA, faz tudo que está lá na área de construção ao mesmo tempo. E aí, para quem perguntou, então, né, pô, mas e se fosse um elemento definitivo, né? Aí a gente tem esses materiais que são os materiais calcináveis, né? Materiais que vão ser eliminados no forno, deixando nada, quase nada de resíduo, né? Na verdade, quase nada de resíduo. E a gente já passou por muitos materiais calcináveis aqui na Android 3D. Hoje a gente tem um material que é bom. É um material que pode ser eliminado em ciclo rápido, né, no forno, mesmo em peças volumosas assim, né? E esse caso é uma peça que foi impressa e depois
era uma estrutura, né, para uma metalocerâmica. Então, aqui é a impressão e aqui é a impressão, né, depois desse processo de inclusão, eliminação, fundição e desinclusão, né, jateamento da peça, né, vocês veem que em uma dessas imagens dá para enxergar até essas marquinhas da impressão, então realmente tem uma precisão, né, tem uma acurácia bastante boa também nesse tipo de impressão. A gente tem usado nas impressões calcináveis também, né, para fazer essas peças, né, sobre implante ou sobre interfaces, e com isso a gente pode até ir eliminando, né, a utilização dos intermediários metálicos ou calcináveis. E aqui é um bracket lingual personalizado, tá? Essa imagem que tem um arco ortodôntico, né, é um bracket com slot, né, aquela cavidade onde o arco passa ali. E só para falar, né, sobre a acurácia dessas impressões, aqui a gente tem um slot que tem um espaço interno ali de 0,64 milímetros. O arco que passa ali, ele tem 0,6 milímetros, né? Depois da fundição fica bacana assim também. Então, realmente, a gente já tem poucas ressalvas, sabe? Com aquelas questões de anel estourando, de material não sendo eliminado e tudo mais. E perguntaram também se já era possível imprimir os alinhadores, né? Ou se ainda precisaria imprimir os modelos e fazer o processo de plastificação ou de termoformagem sobre esses alinhadores impressos, tá? Essa tecnologia tem evoluído muito rápido, a gente vê grandes empresas com muito know-how em desenvolvimento de polímero, né, como BASF, Braskem, 3M, se posicionando no mercado para desenvolvimento de insumos também. Já existem os materiais para impressão de alinhadores, tá? Aqui na imagem estou mostrando justamente um alinhador impresso. Só que esses materiais ainda não são bons, iguais são o PETG, o PU ou o acetato, por exemplo. Então, estão sendo usados em casos pequenos, né, de 2 alinhadores, 3 alinhadores, fechar um diastema, por exemplo, mas para casos extensos, todo mundo ainda tem optado pelo PU, pelo PETG, pelo acetato. A tecnologia evolui exponencialmente e, com certeza, em um futuro muito próximo, a gente vai estar imprimindo também os alinhadores, né? E aqui não é só uma questão de fabricação, é uma questão de imprimir menos modelo, de ter menos processo manual, né? Já que precisa termoformar, recortar, dar acabamento, a gente passaria a imprimir diretamente o alinhador. Mas a gente está pensando também em mais possibilidades para o setup, né? De repente é um alinhador que pode estar com a oclusal toda descoberta, pode ser um alinhador que tem espessuras variáveis no mesmo alinhador, né? Já que onde precisa de mais torque, ele pode ser mais espesso, onde ele menos torque, ele pode ser mais fino também, mas isso aí, tudo a gente com certeza vai voltar a falar sobre e estudar sobre isso nos próximos meses, talvez nas próximas semanas, né? Existem também esses materiais para colagem indireta de brackets, né? Então, você posicionou virtualmente os brackets, né? Pensou na posição tridimensional, né, do bracket na coroa dos dentes do paciente, aí a gente pode imprimir uma guia, nessa guia vão ser encaixados esses brackets e aí eles podem ser todos levados para a boca do paciente na posição em que foram planejados lá no software. Essa resina é translúcida, então a gente pode polimerizar resina, né, através desse material, dessa muralha, e a gente tem usado esse material também para fazer essas muralhas, né, para aquelas técnicas de resina flow ou de resina composta aquecida e injetada. A gente imprime o enceramento assim intercalado, e aí depois pode adaptar essas muralhas aqui sobre esses enceramentos e já com os acessos aqui para injeção dos materiais. Luiz, existem também esses materiais para impressão de dentaduras, né? Os materiais para impressão de próteses totais. Bacana aqui, agilidade e custo também para a produção dessas peças, né? Estamos falando aí em 2 horas e meia, 3 horas de impressão para você ter um par de próteses totais já impressas aí com você, né? A partir do momento em que você leva isso para a máquina. Um ciclo para os dentes, outro ciclo para as bases, depois é que a gente junta tudo. Tá? Vai terminar aí com um custo de R$35, R$40 em cada um dos arcos, né? Então realmente é bem viável em custo e o trabalho que se tem, né, manual, sabe, o trabalho analógico aqui, sim, ele é bem mais enxuto, tá, do que seria num laboratório de prótese que faz isso de forma convencional. Nesse caso é um DSD, tá? Então não é dente de estoque que foi usado para esse paciente. A gente está acompanhando casos de próteses impressas agora já há 1 ano e meio. Tá? Não mais que isso, porque faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente tem esses materiais para usar também. Beleza?
E aí tem também esses materiais, né, para impressão das placas mil relaxantes, tá? Que podem ser, inclusive, os mesmos materiais usados até para impressão de guias cirúrgicas. Só não recomendaria usar o mesmo material se você vai autoclavar suas guias cirúrgicas. Aí, se for autoclavar, é um material diferente, é um material que aguentaria esse ciclo, né, de umidade, pressão e calor lá em um autoclave. Tá? Mas a gente já não tem ressalvas com os materiais para impressão de placas mil relaxantes. É diferente desenhar uma placa que vai ser impressa do que seria uma placa fresada. A gente tem esses detalhes aí sobre como imprimir, como desenhar, e a gente ensina tudo isso nos treinamentos de quem comprou os equipamentos, tá? Junto com o i3D e, consequentemente, com a Doni 3D também. Bacana que, uma vez bem planejado, né? Dentista escaneou, fez um registro de mordida bacana, a pessoa que planejou a placa, né, também respeitou a anatomia, a dimensão registrada pelo paciente, pelo dentista na boca do paciente, se escaneou com gig, isso é levado lá para o software também, e aí se tudo é feito da maneira certa, né, você vê que do lado direito da imagem a gente tem 7 contatos, e essa placa ela foi impressa e foi direto na boca do paciente, sabe? Ela não passou por ajuste em modelo, né? E aqui a gente consegue enxergar realmente os mesmos contatos, inclusive o 5º contatinho, que é o menor, né? Então é acurado, é preciso, a resolução é suficientemente boa também, tá? E aí a gente tem também, né, esses materiais para impressão das guias, os autoclaváveis são materiais que eles mudam de cor, né, depois desse processo de autoclavagem, e tem também os materiais que são os materiais de placa, eles também poderiam ser usados para imprimir as guias. A recomendação aí é, se vai usar o material de placa para fazer as guias, não autoclava, né? Faz esterilização química e não teria problemas, visto que as propriedades desses materiais também são parecidas. Esses são os materiais que tem aí pelo mundo afora, né? Na Alemanha, por exemplo, um dos fabricantes de resina mais respeitados do mundo, tem toda essa linha de materiais, e eu mostro isso aqui justamente para dizer que a gente tem esses materiais todos no Brasil para trabalhar, então em questão de evolução de tecnologia, em questão de momento atual, né, de implementação dessas tecnologias, o Brasil não está para trás de ninguém, né? Pelo contrário, o mundo inteiro está olhando para esse momento da odontologia brasileira, né? Então, a gente está surfando a mesma onda que nos outros países aqui. Agora sim, Luiz, eu vou falar sobre os equipamentos que a gente tem aí para oferecer como soluções para os nossos amigos, tá? Então, eu vou falar sobre a Prusa SL1, que é uma impressora do tipo MSLA, tá? Então, essa máquina ela tem aqui dentro um conjunto de LEDs e ela tem uma telinha LCD que forma a imagem aqui em cima, né? A gente tem a opção também de vender esse equipamento, né, já com um equipamento que é esse CW1, que ele também tem o papel de lavar as impressões, né? Quando a gente termina de imprimir, a gente coloca isso em um ambiente com álcool, geralmente uma lavadora ultrassônica, para tirar esse excesso de resina que não foi polimerizado no processo de impressão. Esse equipamento já faria isso, e aí depois que a gente faz isso, a gente tem que secar essa peça e colocar ela em um equipamento com luz UV, né, para terminar de polimerizar essa resina, aí que a gente vai conseguir estabilidade dimensional para os modelos, cor na resina de provisório, as propriedades mecânicas que a gente precisa na resina de placa também, né? Aqui a gente já teria tudo isso, tá? Esse equipamento, o CW1, ele já lava, cura e seca, e a Prusa SL1 é a impressora. É um equipamento que é mais caro do que os equipamentos de entrada aí no mercado, apesar de ser uma impressora LCD. E por que ela é posicionada dessa forma? Né? Por que é um equipamento mais caro? Primeiro que é um equipamento que é fabricado pela Prusa, né, que é um dos precursores realmente na impressão 3D para o varejo, tá? Porque antes dessa revolução toda que a gente tem visto, né, a impressão 3D já estava sendo amplamente usada, mas só em indústrias, porque eram equipamentos que eram muito caros, e a Prusa teve um papel primordial nisso aí. Um dos problemas que a gente tem nas outras impressoras LCD, né, principalmente essas que são muito baratas, né? E para mim não tem problema nenhum trabalhar com esses equipamentos. Eu não acho que exista um equipamento melhor que o outro. Na verdade, eu acho que todos os equipamentos, quando comparados, né? Toda impressora 3D é melhor que alguma outra impressora 3D em algum aspecto. Pode ser a acurácia, pode ser o custo dos insumos, pode ser o custo da impressora, pode ser a previsibilidade, pode ser a repetibilidade, pode ser a resolução. Esse é um equipamento que ele não tem os problemas que a gente geralmente tem na maioria das impressoras LCD. Tá? E o principal deles é
falta de uniformidade na distribuição da luz, né? Geralmente, quando a gente pensa na área de impressão, em uma máquina como essas, os LEDs, eles geralmente estão mais centralizados nessa área de impressão, o que faz com que, no meio, a gente tenha uma intensidade luminosa bem maior do que a gente teria nas extremidades dessa área de impressão. Isso, naturalmente, causa variações, né, de acurácia nas impressões, visto que você imprime numa Hunter, por exemplo, uma camada de 0,05 milímetros, deixando a luz do projetor 2 segundos acesa. Se você deixar essa luz 1,8 segundos acesa, é uma diferença de 0,2 segundos, né, a gente vai ter deformação nessa peça, tem queda de acurácia, e se a gente deixar essa luz mais acesa, 2,2 segundos, por exemplo, a gente polimeriza a resina que a gente quer e a gente começa a polimerizar a resina que está ao redor também. Então, quando eu tenho essa falta de uniformidade na distribuição de luz em uma impressora LCD, consequentemente, eu estou diminuindo a precisão, estou diminuindo a acurácia também dessa máquina. O que essa máquina tem de diferente é uma autocalibração. Tá? A gente tem um calibrador que você tira o tanque dessa impressora e coloca esse calibrador. Ele nada mais é do que vários sensores, né, de luz UV, eles estão voltados ali para a matriz de luz da impressora, a gente coloca esse calibrador na máquina, liga ele no USB da própria impressora e ele já equaliza a luz, né, fazendo com que a gente tenha uma distribuição de luz bem uniforme. Tá? Ela também faz os movimentos do tanque um pouco diferente das demais impressoras que tem por aí, equipamento bem robusto, rápido para imprimir, custo de aquisição bem interessante, a gente vai falar sobre tudo isso mais lá no fim. Segundo equipamento é a Flash Ford Hunter, é o equipamento que é o carro-chefe do Oni3D, quando pensando em impressoras, talvez o equipamento mais vendido no Brasil entre as impressoras DLP, as máquinas de projetor. Então aqui eu tenho um equipamento que ele tem uma acurácia melhor, ele tem uma precisão maior, então por isso a curva de aprendizado para aprender a usar um equipamento como esse é diferente das impressoras LCD também, e aí, apesar das áreas de impressão e das especificações técnicas até serem parecidas entre os equipamentos, né, como é que a gente oferece, né, ou como é que a gente indica um equipamento ou outro, né, pensando na Prusa e na Flash Ford Hunter, e pensando que esses dois são indicados para o mesmo público, tá? Para o dentista, ou para o laboratório de prótese, ou para a radiologia, que vai fazer trabalho de guia cirúrgica, de placa relaxante, de provisórios, que vai fazer mais do que modelos, tá? Então, esses dois equipamentos são do laboratório de prótese, do dentista, ou para a radiologia, que faz mais do que modelos, tá? Quando a gente pensa nas impressoras LCD, o que acontece é que o calor e a luz UV vão estragar o LCD dessas impressoras, tá? Não da Prusa, não da Piopoli, que é o outro equipamento que eu vou mostrar, não da Anycubic, não da OneHall, eles vão estragar de todas as impressoras que usam LCD. Tá? Então, o que acontece é que, quando a gente está imprimindo, a reação de polimerização, o que acontece acima do LCD, é uma reação exotérmica, já está liberando calor. Ali embaixo, a gente tem uma matriz de luz, né, uma matriz de LED que está liberando calor e que está liberando luz UV também ali no tanque. Né? Então, a gente está colocando calor em cima e colocando luz UV e calor embaixo. Vai estragar esse LCD. Na maioria dos casos, nessas impressoras menores, esses LCDs são dimensionados para imprimir durante 400 horas de impressão. E a partir dessas 400 horas de impressão, você passa a poder precisar trocar o seu LCD. Não que com 400 horas necessariamente você vai trocar. Com 400 horas você passa a poder precisar trocar, porque naturalmente aí você vai começar a ter uma degradação desse painelzinho de LCD. Né? Então, se perda você de qualidade, né? vai perdendo qualidade, nele assim, aparece um ponto preto, sabe, um black spot mesmo, e aí não polimeriza nada que esteja ali. Tá? Mas o que acontece aqui é que, se você é um laboratório de prótese, por exemplo, e você vai imprimir 6 ciclos de 1h30 durante o dia, por exemplo, você está usando essa impressora durante 10 horas. Né? Daqui a um mês, você está batendo os 40, um mês, né, um mês e meio mais ou menos, você está batendo essas 400 horas de impressão. E aí você vai precisar trocar esse LCD e é algo que vai te custar mais ou menos R$1.000, tá? O custo da peça, o frete da máquina, a hora de manutenção de quem está te prestando esse serviço também. Quando a gente pensa nas impressoras DLP, o projetor delas é dimensionado para imprimir durante 50.000 horas sem precisar desse tipo de intervenção.
Tá? Então, nesse tipo de impressora, né, para você poder precisar trocar ou fazer uma manutenção nesse projetor, você precisaria usar continuamente esse equipamento durante 10 anos. Tá? Então, se você usa muito o equipamento, você deve pensar na impressora de projetor para começar. Mas se você tem um uso pequeno ou um uso moderado, faz sentido usar uma impressora LCD. Aqui eu estou considerando a quantidade de manutenções que a gente precisaria fazer em uma máquina como essa. Tá? Então, aqui é um LCD de 400 horas, aqui é um projetor para 50.000 horas de impressão. Imprimir 2 modelos demora 1h30. A partir daí, os nossos amigos podem fazer as contas com essas 2 máquinas. E a próxima impressora, né, essa Piopoli Phenom, é uma máquina que é muito maior do que uma Hunter ou do que uma Prusa. Tá? Aí ela é uma máquina que é indicada para imprimir muito modelo ou ela é indicada para imprimir muito biomodelo. Para você ter ideia, essa máquina é uma impressora LCD, só que ela é um tipo especial de LCD. Tá? É um LCD que é mais caro, ele é maior, ele tem uma resolução bacana também, né? Só que é um LCD que ele vai proporcionar uma área de impressão de aproximadamente 30 por 17 centímetros em uma máquina como essa. Seria suficiente para colocar assim 40 modelos em um único ciclo de impressão e a gente poderia imprimir esse único ciclo de impressão em 2h30, 3 horas. Então, a máquina é realmente para quem precisa de muita produtividade. Tá? Lá no começo, eu falei assim, pô, se for só para imprimir modelo de estudo, faz sentido na impressora de filamento, né? Porque essa quantidade de modelos impressos, ela vai sendo um ramp-up, né? Ela é um gráfico assim que vai sempre crescendo, né? Ela vai aumentando e em algum momento ela deve chegar a um platô. Para quem tem uma quantidade grande, né, de modelo para ser impresso, faz sentido pensar uma máquina como essa, porque uma impressora como essa bate a produtividade de 6 impressoras de filamento. Tá? Então, 6 impressoras, né, são vários operadores controlando essas máquinas, são várias peças de reposição, é um espaço físico considerável, é um estoque de insumo considerável também. Né? Então, assim, é uma operação realmente de produção. Né? Aí, nesses casos, ao invés de 6 impressoras, a gente pode pensar em uma máquina como essas. Ela é muito indicada também para os profissionais de ortodontia que têm empresa ou que fazem os seus próprios alinhadores. E é interessante que essa máquina, ou uma Prusa, por exemplo, as máquinas que trabalham com LCD, nesse caso a gente tem um LCD de 2.000 horas. Na Prusa a gente tem um LCD de 400 horas. Tá? Só que se eu fizer a impressão de um modelo, que demora, se fosse só um modelo desses em pé, né, eu estaria tirando essas 2h30, 3 horas da vida útil desse LCD também. Tá? Então, é uma impressora que faz sentido usar sempre com bandeja cheia. Tá? Também não indicaria uma impressora como essa, para o nosso amigo que está começando na impressão 3D agora, porque é legal ter treinado ou ter aprendido com impressoras menores, porque só para abastecer o tanque dessa impressora, são cerca de 2,5 litros de resina. Tá? Então, nessa máquina, os erros também tendem a custar mais caro, né? Por isso a gente foca muito nos treinamentos, no suporte técnico, e a gente não indicaria começar com essa impressora. Tá? Então, aqui seria uma impressora para impressão só de modelos ou de tomografias. Aqui seria uma impressora para todo tipo de peça, inclusive os modelos e as tomografias. Só que aqui, precisão melhor, acurácia também melhor e resolução também melhor. E essa também seria uma impressora indicada para todo tipo de trabalho, mas para aquele usuário que tem um uso moderado ou baixo, né, e que sabe que vai precisar trocar esse LCD a cada 400 horas de impressão, um pouco mais que isso talvez. Tá? Mas aqui seria realmente para aquele usuário que sabe que não vai ter um volume muito alto de impressão. Tá? E uma impressora para quem está começando, uma impressora para quem vai usar muito, para quem é experiente, e uma impressora para quem realmente precisa imprimir muito modelo. Beleza? Kimura, só completando aqui, é interessante que nas impressoras de LCD, o ideal, por ter um tempo menor, né, de vida útil lá dessa placa, né, é tentar sempre otimizar a produtividade, né, para que esse tempo seja o mais bem aproveitado possível, né? Perfeito. Show de bola, de acordo. Maravilha. Bom, impresso também na Piopoli, né? Então, para o tipo de arquivo que está imprimindo, é uma resolução suficientemente boa, até para os alinhadores também. Aí agora, então, vamos pensar assim, em produtividade dessas máquinas, tá? Primeira tabelinha. Se eu for pensar na produtividade de uma Hunter, né, são estimados aqui, tá? Em 1h30 eu faria 2 modelos, em uma Prusa, em 1h30 eu faria também 2 modelos,
E em uma Phenom, eu faria 30 modelos, né? Poderia pensar aqui talvez em 40 modelos, na verdade, em um ciclo de 3 horas. Estou sendo conservador, porque tanto a Hunter quanto a Prusa fazem mais rápido, e na Phenom cabe mais do que esses 30 modelos, dada essa última bandeja que eu mostrei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modelos, 4 fileiras, 40 modelos. Bom, então, em um ciclo de cada máquina, a gente consegue produzir essa quantidade de peças, né? Quantos ciclos a gente consegue fazer por dia? Eu estou pensando assim, ó, chego, coloco uma impressão, termina essa, coloco mais uma, termino essa, coloco mais uma, termino essa, coloco mais uma. Quando eu vou embora, eu deixo mais uma impressão que fica fazendo durante a noite e amanhã, de manhã, quando eu chegar, eu tiro esse ciclo e coloco novo, tá? Então, o primeiro ciclo que eu coloco vai ser o segundo do dia, porque o primeiro ela fez durante a noite, né? Então, vai ser assim, uma Hunter conseguiria fazer 10 modelos em um dia, uma Prusa 10 modelos em um dia e uma Phenom 120 modelos em um dia, tá? Só que, nesse caso, os modelos da Hunter são modelos de trabalho, os modelos da Prusa são modelos de trabalho e os modelos da Phenom, eles são modelos de estudo, né, de base socalada, modelos ortodônticos ou são modelos para alinhadores. Então, os modelos da Hunter e da Prusa, eles valem mais do que seriam os modelos da Phenom. Preços das impressoras, tá? Não sei como é que vai ser a condição que vocês estão pretendendo fazer aí, Luiz, então eu não vou me estender aqui sobre a precificação desses equipamentos, tá? Mas estou colocando aqui um valor do que seria aproximado, valor dessas impressoras em 45 vezes, porque eu vou usar esses últimos valores aqui para pensar no payback das impressoras, tá? Então, pô, comprei uma Hunter, financiei em 45 vezes, vai ser um financiamento ali, vou pagar uma parcela de uns R$ 1.180 aproximados. Agora, então, pensando no retorno sobre o investimento dessas impressoras, né? Como eu consigo fazer 5 ciclos, né, de impressões em uma Hunter por dia, eu estou pensando, então, que ali, cada um desses modelos, né, cada par de modelo que eu vou fazer, tá, eu vou vender esse par de modelos por R$100. Estou sendo conservador também, porque aqui na Doni a gente vende a 120, só que eu tenho amigos que vendem a 250 o mesmo par de modelos, e em alguns lugares eu já vi até por R$300 o mesmo par de modelos. Oferta e demanda. Tem menos gente com esse tipo de trabalho na tua cidade, naturalmente você pode cobrar um pouco mais por esse tipo de arquivo, por conta de ter esse tipo de vantagem competitiva também. Então, numa Hunter, se eu imprimo um modelo que vale R$100, né, um par de modelos, eu vou ter ali mais ou menos R$16 de custo de resina. O que é esse custo de resina? O quanto é que eu estou gastando de resina para fazer esses dois modelos em média. Tá? Estou sendo conservador nesse número também. Aí eu tenho que pensar também na depreciação dessa máquina e nos outros consumos dela, né? Quanto que ela gasta de energia, quanto que essa impressão vai consumir do Teflon, né? Que é um consumível, eu vou precisar trocar esse Teflon depois também. Esse projetor é para imprimir durante 50 mil horas, né? Quanto é que eu estou tirando em reais da vida útil desse projetor também, né? E esse custo por hora dessa impressora funcionando, esse custo por ciclo, na verdade, seria de aproximadamente R$1, trabalhando com uma Hunter. Então, você teria uma margem bruta de um modelo, tá? Conta de padaria aqui, não estou pensando em impostos, né? Até porque isso varia, né? De estado para estado, de empresa para empresa. Eu teria uma margem bruta aqui de R$ 83,50 em cada um desses modelos, né? Como eu conseguiria fazer 10 ciclos como esses em um dia, eu chegaria aqui em uma margem bruta diária, usando essa impressora em um fluxo bacana de R$ 835 por dia com um equipamento como esse. É um equipamento que é devidamente utilizado, pensando no quanto você deixa de gastar terceirizando esse serviço, quando você compra de alguém, e no custo que você passa a ter quando você leva esse equipamento para dentro do teu negócio, você passa a ser o responsável pelo custo de capital, pelas despesas de capital, pelas despesas operacionais também, né? Só que a margem bruta aqui mostra que realmente cabe no valor da parcela, né? Isso aqui é por dia e aquela parcela que está aqui em cima é por mês, né?
Agora vamos pensar na Prusa. A Prusa, a cada 400 horas de impressão ali, a gente vai ter que trocar esse LCD dela, tem mais o custo do Teflon também, e o custo de resina seria basicamente o mesmo, tá? Já que a gente poderia usar as mesmas resinas. Então, o custo da depreciação dessa máquina, ele é um pouco maior, né? O custo operacional, porque eu estou consumindo mais esse LCD, que é uma peça que vai se desgastar muito mais rápido do que o projetor. Então, aqui, estou estimando um custo de depreciação de R$ 2,50 por ciclo em uma impressora como essa. Vai fazer os modelos que seriam vendidos também a R$ 100, que teriam também os R$ 16 de custo. E aqui a gente teria uma margem bruta de R$ 82,75 por modelo. Né? Se vai fazer 5 ciclos por dia, e desses 5 ciclos vão sair 10 modelos, a gente vai chegar nesse valor de margem bruta diária estimado. Tá? Não estou pensando aqui nos impostos também. Eu falei errado aqui, tá, Luiz? Lá no comecinho. Eu falei que esse valor seria o valor pelo par, na verdade, mas é o valor por um arco, tá? Então, a gente faz 5 ciclos no dia, em cada ciclo saem 2 modelos. Estou pensando aqui com 10 modelos, tá? Falei errado ali no comecinho. Aí, agora, em uma máquina como essa, né? A Feno. O custo vai ser de R$ 18, tá? Porque esses modelos, eles geralmente vão ser um pouquinho mais pesados, ou por serem maiores, por conta da base ocalada, ou por serem mais sólidos, no caso dos modelos de alinhadores, por exemplo. Então, a gente teria aqui um valor de venda para esses modelos de aproximadamente R$ 50, R$ 18 de custo para esses modelos. Só que aí, nesse caso, a cada hora de impressão, a cada ciclo de impressão que a gente vai fazer com essa máquina, esse ciclo de impressão vai ter um custo de uns R$ 3 aproximadamente. Né? Então, se você vai imprimir só um modelo de cada vez, você está tendo esse custo de R$ 3. Né? É um custo alto, né, para um modelo só, né, uma depreciação alta para colocar só em um modelo. Agora, se você usa um prato cheio, você distribui esse custo, né, de depreciação e essas demais despesas operacionais em todos os outros modelos que estão ali no prato, aí acaba fazendo sentido, né? Porque se eu estou imprimindo, por exemplo, 30 modelos, esses R$ 3 do ciclo vão virar 10 centavos em cada modelo e aí faz super sentido, né? Teria uma margem bruta de R$ 31,90 por cada um dos modelos impressos, e aí a margem bruta diária, pensando ali em 4 ciclos por dia, com 30 modelos cada um, fica bem interessante também. Tá? Então, com isso a gente espera conseguir indicar, né, Luiz, para os nossos amigos aí, assim, qual que seria o equipamento mais adequado para o que você quer imprimir, né, fazer as contas aí, se você está no momento de adquirir um equipamento desses ou não, né, e acho que com essas informações do custo, da depreciação da máquina, do preço de venda, dá para a gente fazer as contas, né, de quando é que vale comprar equipamento, porque se você tem volumes de impressão muito pequenos, naturalmente faz muito sentido terceirizar, né? Mas aí quando a gente vai chegando num valor de terceirização, né, que chegue perto dos R$ 1.200, R$ 1.300, que está chegando perto do valor da parcela de um equipamento como esse, aí talvez a gente já esteja pensando em um momento de aquisição de equipamento, um momento de internalização desse processo de produção, que aí realmente tem imagens interessantes para a gente explorar ali, pensando só na impressão, né? Fora o que vem junto com a impressão, conforme a gente pontuou ali no começo. Luiz, queria te agradecer aí por ter me convidado para o webinar. Parceiro de longa data aí do i3D, assim vai permanecer, né? Grandes amigos aí também. Estou deixando aqui os contatos da Doni 3D e os meus, caso queiram ver mais trabalhos, mas se for para falar comercialmente, negociar equipamento, pegar mais informações, procurem o Luiz, do Instituto 3D, grande profissional, especialista também, entende do negócio, entende dos equipamentos, entende dos materiais, é uma parceria aí que tem funcionado muito bem, né, Luiz? Temos muito para fazer. Maravilha. É isso aí, Kimura. Queria te agradecer mais uma vez aí, né, o seu tempo, né, a gente conseguir fazer esse trabalho aí para conseguir desmistificar um pouquinho, né, a impressão 3D. E é isso aí, gente. Eu agradeço a presença de todo mundo, né? Espero que possam contar com a gente, né? E a gente vai divulgar um link aqui para divulgar condições especiais aí para o pessoal que tem interesse